Sejam bem-vindos. Está a começar mais um vídeo e o assunto de hoje é continuidade sobre os 7 sapatos sujos e hoje vamos falar especificamente do quarto sapato e o quinto sapato. Se você é novo no canal, coloca um like, subscreva-se e compartilhe o vídeo nas redes sociais e vamos ao conteúdo. Vamos então ao quarto sapato. A ideia de que mudar as palavras muda a realidade. Certa vez participei nas jornadas científicas e tinha uma moça lá que falava sobre pobreza. E ao longo da sua apresentação ela vinha repetindo pobreza, pobreza, pobreza. Pessoas pobres, pessoas pobres, pessoas pobres. E no final da sua apresentação, uma senhora levantou-se, devia ser provavelmente uma docente, e disse que ela devia trocar a palavra pobreza pela palavra vulnerabilidade. Pessoas em situação de vulnerabilidade, porque a palavra pobreza era muito forte e, de certo modo, emocionalmente acabava sendo um pouco mais carregada. Como se o problema estivesse nas palavras em si e não na realidade que elas descrevem. Na minha opinião, ao enfrentarmos um determinado problema ou uma determinada realidade, nós temos que ser honestos o máximo possível. E honestidade, para mim, significa usar as palavras que melhor descrevem a realidade. As palavras que melhor descrevem os factos que nós tentamos enfrentar, para que possam ser criadas soluções mais apropriadas. Não é? Porque o real problema nunca esteve nas palavras em si, não é? E sim no problema ao qual eles apontam. As palavras não passam de meros indicadores. Elas em si só não têm nenhum poder, são neutras. Talvez o problema pode estar, ou o problema está na pessoa que usa, na intenção com a qual ela usa as palavras e na realidade que ela descreve. Bom, na verdade, se nós queremos mudar um determinado problema, criar solução para um problema, então nós devemos priorizar mais as nossas ações, porque um problema é resolvido com ações. Somente as ações é que podem produzir um novo efeito. E essa moda de romantizar a realidade através de discursos poéticos da Cinderelinha tomou parte até de várias instituições. De acordo com Mia Couto, há instituições hoje que deviam estar a produzir ideias e simplesmente estão a produzir relatórios inúteis. E no lugar de encontrar soluções, criam mais problemas. E no lugar de tomar ações, sugerem mais estudos. O quinto sapato é a vergonha de sermos pobres e o culto das aparências. A qualidade do tratamento que se dá a uma pessoa nos dias de hoje, em ambientes sociais e institucionais, depende muito daquilo que ela aparenta ser. Se a pessoa aparenta, mostra sinais de ser rica, ela é tratada muito bem, com toda cortesia e com todo carinho. O contrário acontece se a pessoa se apresenta de uma forma como sendo alguém ignorante e pobre, e é tratada de uma maneira muito humilhante, muito miserável e triste. Isso criou nas pessoas uma grande necessidade de mostrarem as suas riquezas, exibirem as suas riquezas. E quanto aos que não têm, por sentirem vergonha de serem pobres e o medo de serem maltratados, acabam fazendo de tudo para aparentarem serem ricas, mostrarem sinais, exibirem uma falsa riqueza que eles não têm. Isso não só criou uma necessidade das pessoas exibirem uma falsa riqueza, assim como isso criou um cenário muito podre em que as pessoas passaram a valorizar mais os seus bens materiais acima delas mesmas e acima das outras pessoas. Sendo assim, as pessoas acabam criando uma espécie de idolatração em relação aos seus bens materiais. Afinal, hoje em dia, os bens materiais são a nossa identidade. De certo modo, são aquilo que nós somos. Nós somos aquilo que nós temos materialmente. Sendo assim, preservar os nossos bens materiais, adorar os nossos bens materiais, tornou-se adorar a nós mesmos. As aparências tornaram-se uma questão de sobrevivência. Afinal, são elas que determinam se vão ou não nos tratar bem num determinado ambiente. São elas que determinam se vão ou não abrir as portas para nós. Elas são uma espécie de algo que mede de forma final o nosso valor, a nossa importância perante os outros. Diante desse cenário, nesse caso, é que as escolas passem a olhar a simplicidade, assim como a humildade, como sendo valores essenciais, como sendo virtudes positivas às quais nós devemos adotar como uma conduta. E acrescento eu, não só as universidades, assim como a sociedade no geral,
e não olharmos os bens materiais como se pretende difundir essa ideia, né? Que os nossos bens materiais são uma fonte de poder. O poder que o ser humano tem, o mérito de respeito ou a qualidade com que alguém é tratada, a dignidade de um ser humano se baseia nos bens que ele possui. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe, põe um like, subscreva-se no canal e deixa qualquer comentário. Até a próxima.